Como faço para ter o meu próprio fermento? Não necessariamente você tem que seguir uma regra única. O fermento natural, ele não tem um início que assim, é dessa maneira que tem que ser feito. Tem que ser com farinha branca, ou tem que ser com farinha integral, ou tem que ser com farinha de centeio. Não existe isso, tá? Você pode fazer da forma que ficar melhor para você. Eu tenho uma receita que eu gosto bastante, que eu faço com farinha branca e caldo de cana. Porque o caldo de cana, ele tem uma carga grande de açúcar ali, então ele consegue iniciar esse processo de fermentação com muito mais rapidez do que uma farinha, do que com água, propriamente dito. Mas tem gente que gosta de fazer com farinha de trigo integral, e pode fazer com farinha de trigo integral sem problema algum. E aí o que eu faço? Eu faço com farinha integral e água. Tem gente que gosta de fazer com farinha de centeio. Faço com farinha de centeio e água. Tem o fermento de Cristo, que é o fermento de litro, que todo mundo chama. Farinha, água, açúcar e sal. O grande detalhe em relação a esse fermento de Cristo é porque você não tem um controle muito exato de quanto sal que tem ali dentro dele, né? Então, quando eu uso esse fermento, eu costumo colocar mais um pouquinho de sal também na receita para que eu consiga controlar esse processo de fermentação. Porque a gente coloca uma colher de chá, mais ou menos, dentro da criação deste fermento, né? E da realimentação também é pouco. Então, eu acho que falta coisa aí, tá? Então, dá pra gente trabalhar mais coisa. E aí, colocar um pouquinho mais de sal para você conseguir controlar e ter mais à tua mão o controle do crescimento desse pão, tá bom? Outra dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Até me perguntaram aqui como que eu faço o fermento de Cristo, né? Esse fermento de Cristo, você faz com 1 litro de água, umas 5 a 7 colheres de trigo branco, farinha de trigo branca. Aí eu coloco 2 ou 3 colheres de açúcar e 1 colher de chá de sal. E aí a gente mistura tudo e coloca numa garrafa PET, bem higienizada, e deixa lá paradinho por 8 a 10 dias, para que ele comece esse processo de fermentação. Então, é necessário passar por esse processo de deixar ele quietinho? Só que também tem que cuidar para não passar desses 10 dias, porque ele começa a tomar uma forma que a garrafa pode estourar, tá? Então, assim, é importante você cuidar disso daí. E a questão do sal, você não consegue ter o controle exato de quanto de sal que vai daquele fermento vai estar dentro da sua massa. Então, eu sempre adiciono um pouquinho a mais, tá? Tem gente que perguntou, por que às vezes eu compro e é uma farinha, digamos assim, hoje até conversei com uma aluna sobre a farinha Dona Benta. Eu comprei ano passado a farinha Dona Benta e ela teve um comportamento. E agora eu comprei de novo e ela teve outro comportamento. Porque a mesma marca de lotes diferentes nunca será exatamente a mesma farinha. Porque ela virá de plantios diferentes, de securas diferentes. Digamos que ela tenha sido colhida numa época de muita chuva. O teu grão vai estar um grão mais úmido. Digamos que aí no lote seguinte que você comprou, foi uma época de seca. O teu grão vai estar mais seco, vai pedir um pouco mais de água e vai ter um outro comportamento. Então, as mesmas marcas de farinha têm comportamentos diferentes, tá? Independente se é a mesma marca, se é o mesmo percentual de proteína. Porque o grão modifica o comportamento. Então, esse excesso de secura, às vezes, que você encontra na massa, pode ser pelo fato da farinha ter passado por um período de seca durante o crescimento dela, lá na colheita mesmo, lá antes da colheita, tá? Chamei uma pessoa para conversar. Oi, Andressa. Oi, Fer. Peraí. Conseguiu, né? E aí? Isso aí. Eu faço parte aqui da parte estratégica. Então, Andressa, eu tive contato com você e através disso, né, contato com o mundo da panificação também, que foi uma coisa que nunca foi presente na minha vida, apesar de eu gostar de cozinhar, mas eu sempre fui mais pro lado dos salgados, então nunca, né, olhei essa parte da confeitaria e panificação, assim, dava fazia um bolinho ali, uma massa pronta, ou às vezes batia uma massa, uma coisa simples, mas nunca nada muito aprofundado. E quando você, né, começou a passar seus ensinamentos na internet, até mesmo, né, as informações suas gratuitas, eu me aventurei em fazer um pão a primeira vez, que foi o pão Petrópolis. E, assim, só que eu fiz, né, conseguindo essa receita lá direitinho e tudo, mas as medidas da forma como eu medi aqui com os meus utensílios. E, assim, não... Foi também, né? Foi o meu primeiro pão, então assim, eu até falei isso com você e deixo aqui registrado pro pessoal que é muito bacana quando, igual eu tô com 31 anos e você ter a oportunidade de fazer algo pela primeira vez, depois assim de uma certa idade, assim, você para e reflete, fala assim, gente, a gente tem muito para aprender
e fazer, né? Nunca é tarde demais. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado do pão, apesar dele não ter ficado perfeito, mas eu fiquei feliz com o resultado. Justamente por isso, por ter me movido e eu ter feito a primeira vez. Da primeira vez que você fez, né? Claro, exatamente. Só que aí eu descobri que alguns utensílios fazem toda a diferença, né, na preparação, a balança, né, de pão. O termômetro. O que você considera assim, essencial para a gente conseguir acertar, né, um preparo de um pão em relação a esses utensílios? O que vai fazer falta para a gente, que vai interferir no resultado de um pão? Essa é a minha dúvida. Não, vamos lá. Gente, ó, balança. Primeiro, assim, eu sempre falo que balança é algo extremamente necessário de você ter para que você consiga ter um padrão. Você padronizar e você ter certeza de que você está hidratando o seu pão. Se o teu pão está lá 60% de hidratação, você não ultrapasse. Porque copos medidores, eles não vão ser sempre um padrão, eles não vão seguir esse padrão. Então vai ser complicado de você acertar sempre. Porque às vezes você pega um copo que tem uma medida X, o outro tem uma medida Y, então a balança, e não precisa ser uma balança chique. Tem essas balanças pequenininhas, baratinhas, ali de 10, 15 reais, que você encontra. Termômetro, deixa eu até mostrar, tem um termômetro aqui pertinho de mim, ó. Esse termômetro aqui, eu tenho esse, tem um outro também da Tramontina, muda o quê? Muda o preço, esse aqui é de 15 a 20 reais, você encontra. A Tramontina você vai pagar lá 70, 80, não precisa ser o super chique. Precisa ser algo que você consiga medir a temperatura da sua massa enquanto você está sovando, para você não ultrapassar a 24, a 26 graus enquanto você está sovando, para que não acorde o seu fermento, e também para que você consiga tirar o seu pão do forno na temperatura ideal, que não ultrapasse os 96 graus, para que ele não fique ressecado demais no dia seguinte, tenha mais durabilidade, com mais maciez, tá? Esses dois, para mim, esses dois são essenciais. Aí, abrindo um pouquinho mais o leque, eu já entro no termômetro do forno, para você poder saber exatamente a temperatura que está lá dentro do seu forno. Eu acho que, para mim, é essencial para que você consiga, a partir daquele momento, falar, eu vou trabalhar com venda de pão. Termômetro para o forno é importante, para você saber exatamente qual é a temperatura real que está lá dentro e você sempre padronizar. Fazer um diário da temperatura do seu forno, porque às vezes você abre a porta do forno, a temperatura cai um monte, e você não tem controle de quanto ela caiu. Você acha que ela continua lá dentro, mas você não tem esse controle. Quando você faz esse diário do forno, colocando esse termômetro lá dentro, você consegue controlar. Assim, o resto você se vira. Precisa de espátula chique para padeiro? Não precisa. Você pode trabalhar com outras coisas, sabe? Até você ter condições financeiras de comprar. Precisa ter o baneton para fazer o pão de fermento natural, pão rústico? Não precisa. Você pode utilizar cesto, aquele cestinho que você faz arroz, que você vai escoar o arroz. Você pode utilizar cesto de vime, que não tenha sido passado nada que seja tóxico, você pode utilizar. Gente, dá para abrir assim um leque grande de substituições por coisas muito mais baratas. Então dá para substituir sim. Não, beleza. Comigo eu vi que fez muita diferença, né? Então é a dica que fica, né? Se não tá dando certo, pode ser a falta desses utensílios. Exatamente, Fer, exatamente, é isso mesmo. Obrigada, Andressa. O Anderson perguntou sobre o sal, né? Aprendi que não se deve colocar o sal em contato com o fermento, mas eu vi em uma outra aula de uma mulher, não lembro quem, aí ela colocou o fermento junto com o sal. Bem, Anderson, o fermento e o sal, por que a gente não coloca o sal diretamente em cima do fermento? O sal, ele é um bactericida natural. E se você tem uma colônia de leveduras, se for o fermento biológico, é uma colônia de leveduras. Se for o fermento natural, é uma colônia de leveduras com bactérias. Se você coloca o sal direto, o que vai acontecer? Ele vai fazer o papel dele, ele é bactericida. Ele vai matar todo o seu fermento? Não vai, mas ele vai enfraquecer boa parte do que está ali. Então, não precisa colocar o sal direto. O sal eu coloco sempre depois. Como que é a ordem dos ingredientes que eu coloco? Eu coloco primeiro os secos, com exceção do sal, daí eu coloco os líquidos, com exceção das gorduras, depois eu misturo muito bem, que aí esse fermento que já está ali dentro, ele já vai estar homogeneizado com a massa. Aí quando você coloca o sal, ele não tem mais força para agredir, porque o fermento já está bem disperso, tanto quanto o sal vai ficar disperso na sua massa. E depois, por último, as gorduras, tá? Para que não encapsule, não bloqueie a capacidade de desenvolvimento dessa farinha. Isso eu falo para uma receita que seja método direto. O que é método direto? É uma receita que você tem uma carga de gordura e de açúcar mais baixas. Em peso,
Cada quilo de farinha que você tiver, você tem menos do que 150 gramas de açúcar ou menos do que 250 gramas de gordura na sua massa para que você consiga fazer esse método direto. Para receitas mais doces ou com mais teor de gordura, tem que passar pelo método indireto, que é para fazer uma esponja, que é uma pré-fermentação que você tem que fazer antes, tá? Para poder fortalecer. Vamos dar uma olhadinha aqui. No caso, como usamos o termômetro? Deixa eu te mostrar aqui, então. Um termômetro como esse aqui, ó, quando eu vou medir a temperatura da massa, digamos que essa aqui seja a minha massa. Eu vou ali, espeto no meio da massa, ó, como se ela ficasse bem no centro. E eu busco a temperatura dela, tá? Para que ela esteja entre 24, no máximo 26 graus, que não tenha ultrapassado isso. Por quê? Para que eu não tenha acordado o meu fermento. Porque abaixo de 24 graus, então ali até 23, 24, é a temperatura que o fermento começa a entrar em atividade. Então, se eu estou sovando a minha massa, sovando, ela chegou lá em 28, 30 graus, o fermento já entrou em atividade e toda essa atividade ele vai passar pelo processo de começar a soltar dióxido de carbono, então gás carbônico mesmo, tá? E se você está sovando, ele está soltando esse gás e está indo embora, porque você está movimentando essa massa. E aí o termômetro te auxilia a você medir a temperatura do líquido que você vai colocar dentro dessa massa para controlar a temperatura. Você vai lá e olha qual a temperatura do seu ambiente naquele dia. E vai lá e coloca uma água bem gelada. Digamos que esteja lá 25 graus. Coloca uma água de 5 graus, de 7 graus dentro da sua massa. Para quê? Para que você consiga controlar a temperatura da massa no processo de sova, porque o seu corpo tem 36 graus. Se você vai sovar na mão, você vai trocar a temperatura com a massa, não tem como, tá? E no pão, como é que eu faço? Meu pão tá lá no forno, como é que eu vou medir? Digamos que ele esteja na forma aqui, né? Deixa eu ver se eu alcanço a forma. Aqui, digamos que ele esteja aqui na forma. Beleza, tá aqui. Eu venho do ladinho dele, ó, e eu coloco aqui até como se fosse ao meio dele, tá? Coloco medindo esse meio para que eu possa saber a temperatura interna desse pão, para que ele não ultrapasse 96 graus. Porque se ele ultrapassar esses 96 graus, lá no forno, chegar em 99, 100 graus, significa o quê? Significa que você perdeu umidade dentro do seu pão. Você deixou a umidade que deixaria o seu pão, um pão com mais longevidade, com mais durabilidade, você deixou lá, dentro do forno, tá? Então é um pão que vai ficar mais ressecado. Então por isso que é importante você ter esse termômetro. Vamos olhar aqui. Boa noite, aqui é uma memória muito quente, tenho dúvida se o leite ou a água que eu vou usar pode ser frio ou quente. Antônia, esse hábito de utilizar líquidos mornos ou líquidos quentes, ele vem muito enraizado dos costumes de lugares mais frios, onde neva, onde a temperatura externa é realmente muito baixa. Aí você faz o quê? Você aquece um pouquinho a temperatura do líquido para que você consiga colocar na massa e o teu fermento não petrifique. Tá? Ele realmente ele entenda que vai ter que passar por um processo de crescimento. Mas essa temperatura, ela nunca pode estar acima de 24 graus, porque senão você vai colocar ali dentro, você já acorda o teu fermento, não dá nem tempo de você começar o processo de sova, porque aí já vai estar quente demais. Então aqui, principalmente no nosso país, que é quente pra caramba, a gente tem que controlar a temperatura do pão com líquido gelado. Aqui onde eu moro é frio, nós estamos no verão, mas hoje ele fez 18, 19 graus. Então, assim, eu fiz um pão hoje à tarde e eu coloquei uma água a 7 graus para poder fazer esse pão. Então, é uma temperatura baixa para a temperatura externa? Relativamente não, porque eu sovei na mão. Então, como eu vou trocar a temperatura com essa massa, eu preciso controlar a temperatura dessa sova, tá? Então, eu coloco água gelada. Em determinadas situações, se a tua temperatura for acima de 30, 35, eu coloco até pedrinhas de gelo dentro da água e deixo aquele gelo dar uma derretida, deixo a água bem gelada e aí eu começo a sova dessa massa, tá? Aquele pão de forma que você fez, podemos fazer ele somente com água sem colocar o leite? Pode. Pode sim. A diferença vai ser basicamente assim, o leite, ele tem uma gordura natural, ele vai dar um pouquinho mais de maciez, mas não significa que o pão com a água não vai ficar macio, vai ficar também. Hidratando da forma correta, dá tranquilamente, tá? Porque às vezes a pessoa tem intolerância à lactose e não dá pra consumir com o leite. E aí se for um pão que tenha manteiga, você pode substituir a manteiga por um azeite de oliva, por um óleo de soja, fica a teu critério, tá? Que fica bom também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando o fermento natural já está pronto, coloco na geladeira e queria saber se tenho, na hora de fazer o pão,
alimentá-los, eu posso dar. Não, ó, funciona assim. Você pega o teu fermento, digamos que ele está lá na geladeira. Você vai retirar ele da geladeira e vai fazer um processo de realimentação. Você vai ativar o teu fermento. Porque ele está lá na geladeira descansando a beleza dele. Se você tirar ele naquele estado de dormência, e muitas vezes se você não alimenta ele dia a dia, ele pode passar por um processo de começa a morrer. Algumas daquelas leveduras, daquelas bactérias começam a morrer. Ou o seu fermento fica ácido demais, porque ele fica abandonado e ele vai se tornando um ambiente muito ácido, que vai resultar num pão mais pesado depois. Então você tem que tirar, você tem que alimentar o teu fermento. E você tem que conhecer como é a atividade dele. Se você alimenta ele diariamente, ele vai ser um fermento mais forte, que vai te dar um pão com resultado diferente. Mas se você não costuma alimentar ele dia a dia, às vezes você tem que alimentar mais de uma vez antes de você utilizar. Então isso tudo depende do fermento que você tem aí, tá? Mas tem que alimentar antes sim, tem que esperar ele ter uma dobra de volume, uma manutenção, uma estabilização do volume dele, sem que ele retroaja, tá? Para que você possa utilizar para o pão. Ele tem que estar no pico do crescimento para que você consiga utilizar, tá? Porque assim, ó, ele vai entrar no pão como se ele fosse um... O que é a massa do pão? É como se fosse um levain gigante, assim, sabe? Que você vai pegar uma isca daquele fermento e vai dar uma grande quantidade de alimento para que ele faça com que aquela massa cresça. Então ele precisa estar bem forte. Vamos ver, tem algumas farinhas específicas para fazer pão? Pode usar Dona Benta? Pode usar Dona Benta sim. Na verdade, gente, assim, ó, toda farinha sai pão, toda farinha. Não importa se ela é farinha com 8%, 9%, 10% de proteína. Toda farinha vai sair pão. E se você tem dúvida, de repente, como que faz para você identificar o percentual de proteína da tua farinha, eu tenho vídeos, tanto aqui no Instagram como no YouTube, explicando no passo a passo, onde eu mostro o rótulo da farinha, explicando no detalhe para você poder aprender a identificar esse percentual de proteína da sua farinha. Mas toda farinha sai pão, sim. Só que eu sempre falo, parte do pressuposto que você não conhece o percentual de hidratação que o seu fermento aguenta. Então, 60% é o percentual que você não pode ultrapassar, ou seja, cada quilo de farinha não hidrate mais do que 600 gramas, até você ter certeza de como que a sua farinha vai se comportar e de quanto que ela vai absorver de líquido, tá? Toda massa precisa sovar ou depende da receita? Depende da receita. Eu tenho vários tipos de receitas de pães mais hidratados que eu não sovo, que eu não passo por nenhum processo de sova. Eu faço só processo de dobra. O que seria um processo de dobra? Eu faço a união de todos os ingredientes e aí depois que eu faço a união desses ingredientes, eu deixo a massa descansando. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que eu faça aqui a união de todos os meus ingredientes, que aqui seja uma bacia e não uma forma, né? E aí eu coloco a massa aqui dentro e aí eu vou fazendo dobras. Tá aqui, eu faço a dobra pra cá e vou puxando, fazendo com que ela se force para desenvolver esse glúten, tá? Então, dá para fazer tranquilamente sem sova, principalmente as massas mais hidratadas. Agora, as massas que são mais justinhas de hidratação, é um pouco mais difícil de você fazer sem sova, porque você não tem líquido sobrando para desenvolver aquele glúten daquela massa, tá? Aqui em Taitinga sempre faz 38 graus. Então, Antônio, você vai ter que usar uma água bem fria mesmo, uma água com uma temperatura bem baixa, para que você consiga ter uma extensibilidade do tempo que você está sovando. Senão você vai começar a sovar e a sua massa já está super aquecida e o teu fermento já está ativo, já está ali enlouquecido, tá? Qual a melhor farinha? Depende de qual pão que você quer fazer, Dani. Por quê? Porque assim, o pão, digamos que você queira fazer um pão com uma longa fermentação, uma fermentação de 48 horas. Não é qualquer farinha que vai conseguir suportar esse período tão longo de fermentação. Tem farinhas que não tem estrutura para isso. Aí você precisa de uma farinha com um alto percentual de proteína para que consiga fazer essa extensibilidade de fermentação. Se você tem uma farinha muito frágil, ela não vai aguentar. Ela vai se desestruturar e aquela formação do glúten da massa, ela se rompe. Ela não dá conta do recado. Então, farinha, não existe uma marca. Eu vou pela proteína e vou fazendo o teste, até que eu consiga conhecer a minha farinha. Então, o que eu gosto de fazer? Quando eu vou ao supermercado comprar uma farinha, eu vou lá e compro mais pacotes. Eu não compro só um pacote de 5 quilos. Eu pego o mesmo lote,
e compro 5, 6 pacotes de 5 quilos. Porque eu sei que a hora que eu conseguir pegar a mão e entender quanto aquele lote pede de hidratação, eu sei que eu vou conseguir fazer a padronização enquanto eu tiver aquele mesmo lote. Porque aquilo que eu falei antes, de lote para lote, a mesma farinha, do mesmo moinho, vai mudar, porque não foi o mesmo plantio, não foi a mesma colheita, não foi o mesmo período de chuva, tá? Então, isso interfere no resultado que a tua farinha vai te entregar. Eu tenho uma outra pergunta aqui, deixa eu anotar aqui. Deixa eu pegar aqui que eu anotei, que me fazem sempre essa pergunta, sempre no YouTube. Cadê agora? Deixa eu só achar. Depois que os pães crescem, eles ficam rachados como se não tivesse espaço para crescer, como se ele não tivesse espaço para esticar. Leva lá para o forno e aí o pão ele abre, fica aquela abertura no meio, assim, sabe, como se ele tivesse rasgado, se rompido. O que significa isso? Significa que ele não fermentou o suficiente antes dele ir para o forno. Porque quando o teu pão fermenta suficientemente antes dele ir para o forno, ele está no ponto certo, você deu tempo para que ele conseguisse se desenvolver, tanto a elasticidade dele, como a extensibilidade dele. Então você leva ao forno, a fermentação está no nível correto, e você consegue fazer com que esse pão não se rache tanto, não fique aquela abertura feia em cima dele. Tá? E como que você identifica isso? Apertando sua massa. É tato, você vai ter que aprender... Muitas vezes a gente aprende assim, olhando com um determinado ponto, muito tempo que você acaba trabalhando com essa massa, você consegue ter essa habilidade, mas você consegue apertar a tua massa, apertou, voltou rápido demais, tem mais coisa para acontecer ali dentro, ainda tem mais coisa para fermentar, então deixa o seu pão fermentando mais tempo. Agora, apertou, a massa deu uma afundada, voltou lentamente, ficou uma leve marca do seu dedo ali, é o ponto certo, ele fermentou no ponto certo. Porque quando você aperta a tua massa e ela afunda e não volta mais, significa que ele já passou da fermentação. Vai dar pão? Vai, mas não vai ser um pão da melhor qualidade. Isso acontece muito com os pães com fermento natural, que ficam aqueles discos voadores, assim, sabe? Que a pessoa vai colocar açaí, ele esparrama, ele começa a soltar. A maioria das vezes, podem ser 2 erros. Pão super hidratado, às vezes com uma farinha que não suporta aquela total de hidratação, ou um pão que passou da fermentação, que daí ele se rompe. A estrutura do glúten não tem força suficiente para manter por um longo período aquele pão para que ele consiga ficar de pezinho. E é toda farinha que acontece isso? Não. Às vezes você pega uma farinha ali com 9% de proteína, quer fazer um pão lá de 18, 20 horas de fermentação, e essa farinha não foi feita para isso. Foi feita para uma fermentação mais curta. Então ele se desestrutura mesmo. E quando às vezes você pega uma receita, e isso é uma coisa que eu falo sempre. Às vezes as pessoas falam assim, Andressa, me passa uma receita de tal coisa. Só que só passar a receita de tal coisa, às vezes não é tudo. Porque às vezes assim, o pulo do gato está onde? Está na técnica, está em como você vai trabalhar com aquela receita, em como você vai unir os ingredientes, em como você vai deixar o tempo das pré-fermentações, dos descansos, até você levar ele para o forno. Às vezes uma receita por si só, digamos que eu passe uma receita para você aqui. Coloque 1 quilo de farinha, 750 gramas de água, 20 gramas de fermento, e 20 gramas de sal e 50 gramas de azeite de oliva. Se você somar os 50 gramas de azeite de oliva com os 750 gramas de água, dá 800 gramas de líquido. Significa que para 1 quilo de farinha você tem 80% de hidratação. É qualquer farinha que vai aguentar essa hidratação? Não é. Aí você vai na sua casa, pega a receita que eu te passei, e aí você vai lá e faz e fica frustrado ou frustrada porque o teu pão não vai para frente. Você fala assim, não, a receita dela tá errada. Não significa que a receita esteja errada, significa que aquele percentual alto de hidratação é demais para a farinha que você está usando aí. Então, quando eu quero ensinar você a fazer, eu quero que você olhe e pense a receita. Olhe a receita e fale assim, nossa, mas 80% de hidratação, 800 gramas de líquidos para 1 quilo de farinha, eu nem sei se minha farinha aguenta isso, peraí que eu vou começar com menos. É aí que você começa a entender a receita. Você olha para a sua receita e fala assim, beleza, ela me deu um norte. Então eu vou começar aqui com 650 gramas de hidratação, digamos, para conhecer
ou 600 gramas, tá? Então é isso que eu acho importante que você compreenda a receita, porque a receita por si só, sem você compreender o que diz respeito a cada peso, a cada coisa, por que a gente tem que cuidar da hidratação e por que não, isso é muito complicado, tá? Eu tenho um monte de perguntas aqui, gente, ó. Essas perguntas aqui são perguntas que eu recebo frequentemente, então eu sempre anoto. Por quê? Porque eu faço vídeos explicando essas coisas para vocês. Eu nunca deixo as perguntas, os questionamentos que vocês me fazem, eu nunca deixo para trás. Eu sempre anoto, porque em algum momento eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma live explicando, eu vou tirar essa dúvida para você. E tem bastante pergunta mesmo. Tem gente que pergunta assim, eu só consigo fazer pão se eu tiver equipamento na minha casa? Eu tenho que ter uma batedeira profissional, uma maceira? Não, gente, a gente tem técnica para a gente poder fazer pães sem sova, técnicas para fazer pães com autólise, técnicas para fazer com sova manual, e pode ser feito em grande quantidade? Pode também. E existem maneiras de sovar, não existe só aquela sova antiga que a gente vai rasgando a massa, que às vezes cansa seu braço, você fica exausto. Existem outras que você vai dobrando a massa entre si. Quem assistiu às aulas da Semana do Pão Artesanal conseguiu assistir comigo, conseguiu ver o método que eu utilizei. E se você não assistiu, no YouTube tem um vídeo que eu falo sobre autólise, no passo a passo, e mostro como é esse tipo de sova. Eu vou unindo a massa e você não cansa para fazer isso, tá? Então, eu tenho bastante material, tenho bastante vídeo legal que você pode agregar conhecimento para você, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, muito importante, hidratação, muito importante mesmo, porque assim, a hidratação, ela nunca vai ser igual para farinhas diferentes, porque às vezes a receita fala, coloque lá 600 gramas de hidratação, aí eu tenho uma farinha com 12% de proteína que pede mais água, aí você não quer colocar porque na receita disse que é 600 gramas, e aí fica uma receita, um pão ressecado, uma massa pesada. Massa ressecada, endurecida, ela vai resultar num pão endurecido também. Não vai ficar um pão super macio. Aí você fala, ela me passou a receita errada. Não, não foi isso. Às vezes acontece que a pessoa que te passou a receita, ela acostumou a fazer daquela forma com a farinha que ela tem na mão dela, tá? Substituir a manteiga pelo azeite, a mesma quantidade, pois estou querendo fazer para minha sobrinha que é vegana. Sim, eu utilizo geralmente a mesma quantidade. Aí você tem que olhar o quê? O contexto geral da hidratação. Se você está falando de algum pão específico, aí você tem que olhar qual é a tua farinha, como que ela vai se comportar. Se é uma farinha mais frágil, que tem um percentual de proteína menor, o óleo, ele vai entrar, ou o azeite de oliva, ele vai entrar com mais intensidade para poder deixar a tua massa mais mole de uma vez. A manteiga, como ela é mais pastosinha, ela não desestrutura a tua massa rapidamente. Então, cuida a hidratação total. Veja, primeiro faça um teste. Vá até 600 gramas para cada quilo de farinha, 600 gramas de hidratação. Não ultrapasse isso, até você compreender a sua farinha. Misturou isso e percebeu que está seca, aí você vai colocando mais 1%, que seja mais 10 gramas, mais 10 e mais 10, até você perceber quanto que a tua farinha aí está pedindo, para que você consiga entender o contexto geral, tá? Para fazer um pão integral, tem que ser com levain, feito com farinha integral também, ou não precisa ser? Não precisa ser. Se você quiser fazer um pão 100% integral e com levain com farinha branca, é um percentual tão pequeno que você vai colocar dentro do seu pão que não vai fazer uma grande diferença. Eu faço inclusive das duas maneiras. Eu faço pães brancos com levain integral, faço pães integrais com levain branco e assim a vida segue. Eu gosto muito de fazer teste, então eu faço fermento, às vezes eu pego o meu fermento base que eu tenho, ele é farinha, iniciado com farinha e caldo de cana. Depois ele é alimentado com água, um pouco daquela isca e farinha branca também. E para quem tem dúvida de como faz, lá no meu canal do YouTube eu tenho 9 vídeos no passo a passo, de 9 dias seguidos, a construção de um fermento natural com caldo de cana, tá? Aí, digamos assim, voltando lá pro fermento, eu pego a isca do meu fermento da geladeira e vou alimentar para fazer um pão. Aí eu quero mudar um pouco o sabor desse pão hoje, então eu alimento ele com farinha integral, ou eu alimento ele com farinha de centeio. São duas farinhas que têm mais nutrientes, mas também tem um retrogosto de sabor diferente. Então você muda um pouquinho aí também, tá? Que tipo de farinha você indica? Depende do pão que você quer, depende do resultado final que você quer. Eu
como eu moro no Paraná, na minha região, eu tenho marcas muito específicas, mas esses dias eu comprei 5 ou 6 marcas de farinha diferentes e fiz vários testes para descobrir qual farinha que era mais extensível, qual farinha que era mais elástica, para que eu pudesse saber qual farinha que eu poderia colocar mais água ou menos água, saber o percentual de proteína de cada uma. Então não tem uma marca específica. Eu vou lá, compro, faço um teste, se deu tudo certo, eu vou utilizar aquela farinha. Eu percebi que aquela farinha não aguenta uma alta hidratação, então aquela marca de farinha eu não vou usar, por exemplo, para um pão rústico com alta hidratação, para uma focaccia, para uma ciabatta que precisam de mais hidratações. Então eu uso ela para um pão mais firminho, um pão que vai menos hidratação, que eu não preciso colocar um monte de água ali no meio, um monte de líquido, tá? Então, existem farinhas e farinhas. Eu tenho, assim, 3 farinhas que eu gosto de trabalhar e que têm comportamentos diferentes. Por exemplo, eu gosto da farinha Venturelli. A Venturelli aqui da minha região tem a gourmet e a Venturelli tradicional. A tradicional tem 12% de proteína e ela tem um comportamento de alto padrão. Ela aguenta até 75% de hidratação nos lotes que eu compro, e eu sempre faço o teste, para focaccia, para ciabatta, e dá um resultado super legal. Tá? Agora, tem farinhas, por exemplo, Dona Benta, que também eu encontro Dona Benta, mas a Dona Benta ela não aguenta tudo isso. Se eu for fazer uma focaccia, fica uma focaccia feia, não dá aquelas bolhas de fermentação bonita, ela não vai para frente, não dá esse mesmo resultado. Aí a gente volta e pensa assim, a receita está errada, mas a receita não está errada. Acontece que aquele ingrediente que você está utilizando, ele não está preparado para aguentar tudo aquilo, tá? Então a farinha é aquilo que você tem aí na sua mão, aquilo que você tem aí na sua região, você vai conseguir conhecer primeiro ela para depois você colocar em ação essa atividade. Durabilidade do pão. É uma pergunta que muitas pessoas falam, eu quero vender meu pão, e como que eu faço para que ele dure mais, para que eu consiga garantir para o meu cliente que ele tem uma durabilidade maior, sem colocar aditivos químicos sintéticos. Aqueles antimofos, ou aqueles, como é que é o nome? Gente, eu nem uso ele, que eu até esqueço o nome. Melhoradores. Esses melhoradores, eles servem para corrigir a proteína frágil de farinhas que tem uma proteína muito baixa. Então, assim, se você na tua região não tem uma farinha super, tem muita gente que coloca o melhorador. Eu não gosto. O que eu faço? Eu primeiro conheço a farinha que eu tenho na minha mão e vou respeitar o percentual de hidratação que ela vai aguentar. Então, eu faço cada receita adaptando para a farinha que eu tenho na minha mão. Eu quero dar mais durabilidade para o meu pão em temperatura ambiente, eu trabalho com pré-fermentações. O que são pré-fermentações? Eu faço uma prévia da massa total antes, aí a gente tem a esponja, a gente tem a biga, a gente tem a pâte fermentée, tem o polish, que são pré-fermentações que você vai aumentar a colônia de leveduras, você vai aumentar a acidez dele para que ele consiga durar mais. Ele vai dar mais durabilidade, vai dar mais maciez para o pão, vai dar mais tempo de prateleira para esses pães, que eram o que os padeiros antigamente faziam, quando eles não tinham esses aditivos. Não tinha antimofo, não tinha essas coisas. E claro, um pão 100% artesanal, ele não vai durar 30 dias em temperatura ambiente, isso não acontece. Se durar, é porque tem coisa ali dentro que não é 100% artesanal, tá? Agora, o que eu sempre falo para as minhas alunas que vendem pães? Eu sempre falo assim, gente, quer fazer o seu pão e entregar para o seu cliente o melhor resultado, já orienta ele. Manda uma cartinha junto, um papelzinho, junto no plástico, na embalagem, dizendo que aquele pão é 100% artesanal, que você indica que ele fatia o que ele vai comer naquele dia e que congele o que ele não for comer. Para congelar, já pode congelar fatiado, envolto em plástico filme, depois colocado dentro de um saquinho de freezer. E para consumir esse pão, basta você tirar do freezer com 3, 4 horas de antecedência, que ele vai sozinho, gradativamente, entrando em temperatura ambiente. Ou, para quem tem torradeira, vai direto do freezer para dentro da torradeira. Aí tem a opção lá, descongelar. Aquela opção é ótima, porque de congelado ele vai para um pão quentinho, um pão tostadinho, bonitinho. Não levem pão para o micro-ondas, por favor. Porque no micro-ondas ele vai tirar toda a umidade do seu pão, aí ele vai ficar aquele pão borrachudo. Fica bem borrachudo mesmo, tá? Não fica legal. Tem uma pergunta que me fala, por que o meu pão com fermento natural fica parecendo um chiclete?
Sabe? Essa é uma pergunta que eu recebi hoje, inclusive. Por que o meu pão, eu faço meu pão, ele tá lindo por fora, maravilhoso, e eu corto o pão, ele tá super pesado, tá um aspecto de chiclete, um aspecto escurecido, parece uma borracha. Basicamente, quem é o responsável por fazer o teu pão crescer? É o teu fermento. Se o seu fermento, ou ele é jovem demais, ou ele está abandonado demais, ele não tem força suficiente para fazer esse pão crescer, tá? Então ele precisa estar forte. E para que ele seja forte, ele não pode ter lá 3, 4 dias, que ele ainda é um fermento bebê, e também não pode estar abandonado na geladeira 10, 15 dias, e você tirar da geladeira, fazer uma alimentação e achar que essa uma alimentação é suficiente para que ele volte à ativa. Às vezes você precisa fazer muito mais do que só 1, 2, 3 alimentações para que você consiga perceber que o seu fermento entrou em atividade novamente. Pães que fica com a casca muito dura, muito grossa e muito endurecida, miolo muito pesado, muito denso e com um aspecto de borrachinha, que parece uma borracha mesmo, é o teu fermento que está com excesso de acidez mesmo, tá? Ou que ele é muito jovem mesmo, tá? A minha farinha tem 6% de proteína. Antônia, olha na tabela nutricional da sua farinha. Se você estiver olhando esse 6% naquela coluna onde está escrito VD, ali é o valor diário sugerido para você fazer o consumo de proteína diária. Não é aquela tabela ali que você vai pegar. Olha na coluna ao lado, onde tem peso. Você vai encontrar ali proteína. Olha quantos gramas de proteína tem ali. Você vai pegar, digamos que tenha 5% de proteína. Pega aquele 5% e olha acima, vai estar assim, ó. Vamos fazer um desenho rápido aqui para vocês poderem ter uma ideia. Aqui, digamos, não sei se fica ao contrário. Fica ao contrário, né? Aqui, ó, se aqui tiver 6% de proteína, não é nessa coluna VD aqui, tá? Não é. É na coluna ao lado, onde tem gramatura. Você vai pegar aquela gramatura e vai dividir pela porção em cima. Geralmente as porções que eles calculam ou é de 100 gramas ou é de 50 gramas. Se a tua farinha tem 5 gramas de proteína dentro de uma porção de 50 gramas, significa que ela tem 10% de proteína, aí não 6. E eu sei que isso é um erro, na verdade, do próprio moinho, dos próprios moinhos, que não informam isso de uma maneira mais clara. Porque no Brasil eles não têm obrigatoriedade de informar o percentual de proteína e também não têm obrigatoriedade de falar quanto de elasticidade ou quanto de extensibilidade aquela farinha ela tem. O que significa isso? Farinhas para pizza, vocês já devem ter visto no supermercado, farinha para pizza. As farinhas para pizza, ela tem um potencial maior de extensibilidade, tá? Porque dentro do teu glúten que vai se desenvolver ali dentro do seu preparo, tem gliadina e glutenina. Uma é responsável por elasticidade e a outra por elasticidade. Então, se a tua farinha para pizza, ela vai abrir bonita, ótimo. Agora, você vai comprar uma farinha que tem pouca extensibilidade, é aquela farinha que você abre e aí volta. Abre e volta, tá? Aí o que você tem que fazer? Deixar um tempo maior de descanso essa massa para que você consiga ter essa extensibilidade. Vamos ver, é possível corrigir a umidade da massa depois que ela descansou os primeiros 20 minutos? Eu não gosto de colocar farinhas em tempos diferentes. Digamos assim, eu já sovei minha massa, já desenvolvi aquela massa, aquela farinha inicial, e depois eu vou lá e coloco mais farinha. Por que eu não gosto de colocar mais farinha durante o processo de sova? Porque você pega uma farinha novinha em folha, que não está com nada de desenvolvida, e você vai acrescentar para tentar corrigir. Vai ter tempos diferentes de desenvolvimento dessa farinha ali dentro. Mas, se você está fazendo esse pão aí na sua casa e percebeu que perdeu muito, muito a mão, não perde, não joga fora. Vai lá, coloca um pouco mais de farinha, mas já coloca consciente que a farinha vai ter processos diferentes ali, desenvolvimentos diferentes desse glúten, e pode ser que ele não fique um pão mais macio e mais fofinho do mundo, mas não perca a massa, tá? Essa dica de congelar a fatia serve para pães doces, salgados, recheados? Serve sim. É só cortar e bonitinho você consegue congelar. Eu congelo panetone, porque quando eu faço panetone eu faço em grande quantidade e
Gente, eu vou lá, depois eu corto, espero esfriar bem, tá bem friozinho, eu corto as fatias e guardo, porque a gente não consome panetone todos os dias. Aí às vezes eu tenho assim, hoje eu tô com vontade de comer panetone. Eu já sei que eu vou lá, eu vou tirar meu panetone de dentro do freezer, daqui a pouquinho ele tá pronto para consumo. Então você pode sempre orientar o seu cliente dessa forma, tá? Como faz para o fermento não ficar muito ácido? Alimentação constante. Você não pode deixar o seu fermento abandonado. Porque o seu fermento, quando ele está com muita acidez, significa que as leveduras tomaram mais conta do que as bactérias. E aí as leveduras, que basicamente as leveduras vão fazer o seu pão crescer e as bactérias vão dar o retrogosto de sabor e nutricional também. Mas, se você abandona, as leveduras vão começando a tomar conta e ela vai ficando ácida, ácida, ácida e vai morrendo mais fermentos ali dentro. Então, alimentação, alimentação. E também tem fermento firme, fermento líquido. O fermento líquido, ele tem um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de acidez, tá? Então, assim, ele vai ter um retrogosto mais puxado para vinagre, claro, não aquele pão super vinagrado, também ninguém merece, né? Porque o fermento realmente tá meio descuidado. Mas você consegue corrigir essa acidez alimentando com mais frequência, tá? Vamos ver aqui. Pão com farinha integral é mesmo cheiro, feito mesmo cheiro. Calma aí. Pão com farinha integral é feito mesmo cheiro que é feito com a farinha branca? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Pão com farinha integral é o mesmo sabor? Você quer dizer? Cheiro? Não sei. Mas vamos lá. Vamos pelo que eu entendi aqui. A farinha integral e a farinha branca, qual a diferença entre uma e outra? A farinha integral, eles fazem a moagem do grão todo. O grão todo, incluindo a casquinha dela ali. Essa casquinha, ela tem um sabor diferente. Ela vai dar um sabor mais intenso para a farinha do que a farinha branca. A farinha branca é a parte de dentro. É como se fosse o arroz branco. O arroz branco, eles não vão polindo o arroz, polindo, até chegar na parte interna do arroz, que é o arrozinho branco. O arroz integral, depois do arroz integral vem o parboilizado, depois do parboilizado vem o branco. É o mesmo grão, só que aí eles vão passando por processos diferentes. A farinha branca e a farinha integral é a mesma coisa. Da farinha integral eles pegam o grão todo, da farinha branca eles pegam só a parte interna desse grão, para poder fazer essa moagem. Então, o sabor da farinha integral, ela é um pouco mais forte. Agora tem gente que às vezes fala que consome um pão com farinha integral e sente um gosto muito amargo. Tem amargor que não é normal. Tem amargor puxado por um râncido que não é natural. E por que não é natural? A farinha integral, por ser moída com o grão todo, ela tem também toda a gordura desse grão. E essa gordura, ela rancifica com mais facilidade. Você vai ter um processo de rancificação muito mais rápido do que a farinha branca. Então, o que eu faço com a minha farinha integral? Eu pego um pote que eu consigo fazer hermeticamente fechado, e geralmente uso os Tupperwares, que você consegue fechar e deixar bem lacradinho. Coloco minha farinha ali dentro e levo pro freezer. A farinha não congela, tá? Levo pro freezer, a durabilidade dessa farinha, ela vai muito para frente. Então eu tenho farinha ali com mais de ano que tá no freezer. Mas por quê? Porque não estraga com essa facilidade e não tá rancida também. Agora, se eu deixo em temperatura ambiente, passando por todas as oscilações, aí ela vai rancificar com mais facilidade, sim. Mas lembre que esse pote tem que estar bem fechadinho, tem que ser hermeticamente fechado mesmo. Se não entra umidade, perde a farinha também, tá? A massa do pão doce é mesmo do salgado? Depende. Você pode, assim, trabalhar com uma massa neutra e fazer um recheio salgado ou fazer um recheio doce. Ou você pode fazer uma massa mais pendida para o salgado ou uma massa doce mesmo. Essa massa doce mesmo, com uma carga alta de açúcar. Lá com 15%, 20%, 25%. O que é isso? A cada quilo de farinha, você tem de 150 a 250 gramas de açúcar. E aí uma massa que você não quer que ela tenha esse sabor de adoçada, esse adocicado, você coloca 5% de açúcar ou nada de açúcar, tá? Eu faço massas diferentes. Eu gosto além do recheio, eu gosto também que o contexto da massa, o sabor da massa também tenha suas peculiaridades, tá? Cheiro deve ser jeito. Deve ser, Fer, deve ser sim. O que vai mudar, basicamente, né? Vai mudar porque a farinha integral, ela vai puxar mais hidratação, ela vai pedir mais hidratação do que um pão com farinha branca. Porque a farinha integral, por ela ter essa casca ela é mais seca, ela é mais ressecada. Então você precisa colocar mais água ali. Só que um pão integral, tem dois viés.
O que acontece? Ele é uma massa que precisa de mais água, ele tem um percentual de proteína mais alto, mas não significa que ele desenvolva o glúten com melhor qualidade. Porque justamente por ele ter essa casca em volta, esse farelinho em volta presente dentro da sua massa, ela pode cortar a construção desse glúten. Então, os pães integrais, em assim, 99,9% das vezes, eu gosto de trabalhar com autólise, para evitar que eu fique sovando essa massa pra caramba, tá? Porque quanto menos eu sovar uma massa com farinha integral, mais qualidade ela vai ter e estruturação ela vai ter para poder se comportar e crescer e não ficar aquele pão pesado, baixinho, assim, solado, tá? Qual a marca da farinha branca que você indica? Eu indico a marca que tem aí na tua região, tá? Porque assim, como eu tô no Paraná, eu não sei de onde você é Drica Soares, eu não sei de onde você é, mas vai no supermercado mais próximo da sua casa, compra a farinha e faça um teste com a tua farinha. Pega lá 500 gramas dessa farinha e começa hidratando com 300 gramas de água. Começa hidratando com 300 gramas de água, para você ter mais ou menos uma ideia. Por que significa isso? Esses 300 gramas de água, hidratando 500 gramas de farinha, significa que você está colocando 60% de hidratação dentro da sua farinha. E veja como sua farinha se comporta, tá? Assista as minhas aulas, que eu dei explicação sobre como identificar o percentual de proteína da sua farinha, para que você tenha uma ideia de onde começar. Lá eu explico passo a passo isso daí. Tem algumas explicações aqui no Instagram sobre isso, mas no YouTube eu tenho o vídeo mais longo, mais detalhado, tá? Qual o tempo de duração do pão caseiro? Depende dos ingredientes que você vai colocar dentro dele. Porque tem gente que chama de pão caseiro, ou pão que é leite, que é como se fosse um pão de leite, mas que não vai nenhum tipo de gordura. Já tem gente que chama de pão caseiro, que não vai leite, vai água e coloca óleo. Então, assim, quanto mais, se você colocar ovos, manteiga, leite, são ingredientes que são mais perecíveis e que mantêm mais umidade dentro da sua massa. Tendem a mofar mais rápido. Então, em temperatura ambiente, varia muito do processo que você vai colocar dentro do seu pão. Se você vai trabalhar com uma pré-fermentação para tentar estender essa durabilidade do pão por mais dias, isso muda o resultado também. Mas se você faz o seu pão direto, com método direto, ele vai ter menos tempo de durabilidade, tá? Porque você não deu não utilizou nenhuma técnica diferenciada dentro dele. Fiz meu fermento. No outro dia ele estava lindo. Você começou como o seu fermento? Qual foi o início? Foi farinha branca? Foi farinha de centeio? Farinha integral? Caldo de cana? Água? Porque cada coisa muda, tá, gente? Eu espero vocês na terça-feira, aqui no Instagram, live de perguntas e respostas. Guardem as perguntinhas de vocês. Na terça-feira de manhã eu já vou colocar essa caixinha de perguntas, e vocês podem colocar as perguntas de vocês lá dentro, tá? Que daí eu vou já fazer tudo certinho e a gente vai respondendo. Eu já tenho 20 segundos para acabar a live, gente. Um beijo para vocês, muito obrigada pela participação, tá, gente? Um beijão.